E no cristianismo, será que existia então um misticismo erótico influenciado pelo tantrismo no Ocidente, dentro do cristianismo? Esse vai ser o tema do nosso vídeo de hoje. Antes de mais nada, já chega curtindo, já chega dando o seu like aqui nesse vídeo para realmente a gente continuar aprofundando dentro desse tema. Para quem não me conhece, meu nome é Antar Firaki, bem-vindo ao nosso canal aqui da Escola Mahara Tantra. Eu sou professor de tantrismo de mão esquerda e também de yoga integral e estou muito feliz em fazer essa série de vídeos aqui explorando o artigo da revista Tantra Brasil número 1, que vai ser lançado em julho, chamado O Puritanismo no Tantra, ok? Então, é um artigo que eu escrevi já no ano passado, como eu já mencionei para vocês, mas eu tenho feito essa série de vídeos aí para dar uma divulgada na revista Tantra Brasil, que a gente vai lançar no mês que vem, tá bem? Então, já chega curtindo, como eu disse, deixa um comentário de tá pago ali quando você sentir que o conteúdo é de alto nível e eu posso te garantir, tá? Você vai ver formações sobre Tantra no Brasil aí, que você vai pagar 10 mil reais, vai ficar alguns finais de semana ali aprendendo a mexer no genital das pessoas e realmente um grande investimento, saca? Para não mergulhar em nada do que é o Tantra tradicional. Então, nessa série de vídeos gratuitos, você está tendo um conteúdo finíssimo, com certeza, muito mais profundo do que você vê na maioria das grandes formações de hoje no Brasil. E você está tendo acesso gratuito. Então, deixa o like, se inscreve no canal, participa, divulga, manda para alguém que precisa conhecer a respeito do Tantra com a devida profundidade. Fechou? Bom, vamos ir para o artigo e começar o nosso conteúdo de hoje. Toda essa visão singular a respeito do papel da sexualidade nos caminhos espirituais da iluminação não são exclusividade do Oriente, sendo também em terras ocidentais a base filosófica e ritualística de inúmeros grupos ocidentais. Veja esse trecho escrito por Arthur Vers Lewis no seu livro A História Secreta do Misticismo Sexual do Ocidente. Ele diz assim: em seu capítulo suprimido sobre os gnósticos, Clemente oferece um ataque truncado ao gnóstico Basílides e depois delineia alguns ensinamentos de Carpócrates e seu filho Epifânio, que se diziam terem banquetes orgiásticos em que os homens e as mulheres compartilhavam parceiros sexuais. Muito parecido com os Chakramélapas do mestre Chakrabanu da linhagem tântrica tradicional que nós citamos no vídeo anterior. De acordo com Clemente, Carpócrates explicava assim essa liberdade sexual. A retidão divina é a justiça universal, que é como a luz do sol que ilumina a todos igualmente. Para ver a luz não existe distinção entre ricos e pobres, ou homens livres e escravos, nem de fato entre animais e plantas. É a lei humana, ao impor o conceito de propriedade privada, que divide a equidade universal e viola a lei da justiça universal. Além do mais, pergunta Carpócrates, por que Deus criou a necessidade sexual humana se ela é errada? Certo? Então a gente está falando dentro da estrutura gnóstica, que é uma visão dentro do cristianismo, ok? Mas o artigo continua. Importante ressaltar que quando nos referimos aos gnósticos, estamos falando de uma seita cristã dos tempos primitivos e que estavam envolvidos, através de suas diversas ramificações ao longo do tempo, com variações do misticismo sexual no intuito idêntico dos tântricos orientais, a iluminação através da transcendência da matéria, não pela fuga, mas por sua plena e total integração. Essas seitas cristãs trabalhavam em uma linha ascética, praticamente na mesma base dos tantristas de mão direita, sendo algumas delas trabalhando alquimicamente dentro da polaridade homem-mulher, sem qualquer tipo de interação sexual, enquanto algumas outras, com mais influência de um tantrismo de mão esquerda, até chegavam a praticar um intercurso sexual, mas sem a ejaculação da parte masculina, muito parecido com o que é narrado no Brahma Yamala, que a gente já citou no vídeo passado, ok? Então, olha que interessante, certo? Se a gente fosse fazer uma analogia, isso também é conhecido dentro dos sistemas taoístas, ok? Você vê isso dentro das práticas do Imperador Amarelo, certo? Você vê nos manuais da Tigresa, ok? Todos os textos clássicos do taoísmo que falam abertamente sobre ritos eróticos voltados também para iluminação, mas também para a vida comum, para geração de saúde, para geração de energia de uma forma geral.
E agora nós voltamos para dentro da tradição tântrica e seguimos no artigo. O tantrismo de mão esquerda é basicamente o movimento shaktista na sua essência, e sempre foi uma linhagem baseada na prática e na grande ênfase do desfrute da experiência sensorial, como uma catapulta para a conexão real com a presença interior. De forma que apenas as linhagens que têm influência dessas tradições praticam os ritos sexuais, bem como concedem a permissão para a experiência consciente com substâncias alteradoras de consciência, não com a intenção de buscar experiências fenomenológicas, mas com a intenção de alcançar uma real reestruturação ontológica do ser nos níveis que se encontram desalinhados. Olha que interessante então, nós temos, como já viemos explorando dentro dessa série de vídeos, aqui o cerne do tantrismo de mão esquerda. E embora os ritos eróticos façam parte dessas tecnologias tântricas de evolução espiritual e material, nós temos a dinâmica da transgressão como o eixo, como a essência da prática do tantrismo de mão esquerda. E dentro dessa questão, tanto os ritos eróticos quanto o uso de substâncias que alteram a nossa consciência e percepção, no sentido de nos permitir a gnose, nos permitirmos essa visão de víria ou da sabedoria espiritual, essas substâncias elas podem, a partir dessa visão, ajudar-nos nos alinhamentos ontológicos do nosso ser, ou seja, da realidade, de trazer essa realidade, ou melhor dizendo, trazer esse real, ok? Para a nossa realidade. Então, existe um alinhamento entre o nível ontológico do ser. Tudo bem? Se formos analisar a visão da Shri Vidya, uma das linhagens do Tantra clássico, temos alguns fundamentos que irão tornar ainda mais clara a nossa exposição e que estão relatados por Christopher Wallace na página 213 da sua obra já citada, que é o Tantra Iluminado. Olha só o que é falado. Do ponto de vista da Shri Vidya, o desejo, Icha, que é Ichha Shakti, ok? É a força motriz do universo. Uma vez que sem ele, ou seja, o desejo, nada surgiria e a consciência divina permaneceria estática. Então, o desejo é o que traz movimento. O trabalho do praticante espiritual, portanto, é primeiro liberar-se dos seus julgamentos sobre os próprios desejos, julgamentos que muitas vezes causam uma contração da consciência. Olha que interessante esse conceito. Em segundo lugar, fundir seu desejo limitado ao padrão mais amplo da vontade divina. Então existe uma fusão entre o desejo humano e o desejo divino. Isso não significa desistir do desejo, mas sim aprender a querer apaixonadamente o que a deusa quer, o que exige tornar-se um com ela. O que a deusa quer é apenas fluir em padrões relacionais de harmonia cada vez maiores. E, naturalmente, entramos nessa dança quando nossos desejos condicionados, que surgem de uma falsa sensação de carência, são dissipados. Isso através da união com ela. Mas isso não pode acontecer enquanto julgarmos e condenarmos os nossos desejos, em vez de perceber que são a mesma energia que a vontade divina, limitada por nossa ignorância em expressá-los em harmonia máxima. Aqui na Shri Vidya nós temos uma visão muito bonita e dentro desse contexto que a gente acabou de trazer, nós temos o princípio de Spanda, né? Que é a vibração, o pulso da própria consciência e que está unido à consciência, não é diferente dela. Então, dentro desse princípio de Spanda, de vibração, nós percebemos exatamente esse movimento, ok? Esse movimento de Ichha Shakti, que é a vontade, o desejo da Grande Mãe e que se manifesta no nível microcósmico, ou seja, no plano humano, como esse nosso desejo, isso que nos movimenta e que engloba o desejo sexual, mas vai além. O desejo em todos os sentidos, no sentido dessa aspiração incessante, certo? Então, isso é muito importante. Agora, é o desejo meramente humano que eu tenho que dar ouvidos? Não, deixamos claro aqui que não. Dentro da tradição da Shri Vidya, você vai buscar a fusão com a Grande Mãe de forma que o seu desejo esteja unido ao desejo dela. Percebe? Então, dentro de uma estrutura,
onde eu estou corporificando a divindade. E a corporificação da divindade gera o ápice, o objetivo da nossa existência, que não tem a ver com uma iluminação que nos coloque em um lugar isolado, mas que tem a ver com a vivência de uma vida comum, seja ela qual for, ok? Mas através da corporificação da divindade, que em última instância, numa visão não dualista, é você mesmo, é você mesma, ok? Vamos seguir. Diante de todas essas múltiplas formas de ensinamentos baseadas em misticismo sexual contido nos tantras orientais, nós temos uma ampla gama de confirmações sobre a natureza desses trabalhos, que envolviam a prática do sexo ritualístico e dos rituais orgiásticos, e que por mais que fossem abominados pelo status quo religioso e social da sua época, sempre guardaram mais do que os olhos comuns podiam contemplar, a saber, a chave dos mistérios da manifestação e da iluminação da consciência. Dessa forma, fica inconcebível um tantra desconectado da sexualidade, pois que este sempre foi o seu cerne e o motivo dessa tradição, quase que via de regra, estará à margem da sociedade como um todo, tendo sua fundamentação básica dentro de práticas transgressoras, pelo menos no que tange às linhas de mão esquerda, que é a que nós da escola Mahara representamos. Ok? Então, galera, tenho certeza que a partir dessa série de vídeos a gente conseguiu provar de fato com demonstrações escriturais, citações, né? Vocês têm agora a bibliografia, nós citamos as escrituras como o Tantra Sara de Abhinavagupta, o Karpurada Stotra, o próprio Yoni Tantra ali, escrituras do século XV e século XVI, mostramos a partir da visão Kaula tradicional, falamos sobre a tradição Trika, acabamos de citar a tradição Shrividya, Pratyabhijna, Spanda. Então nós temos um arcabouço gigantesco de escolas e linhagens tradicionais que comprovam essa visão. Ok? Então acredito que a partir dessa série a gente realmente tornou indiscutível esse fato. Certo? Existiam os rituais. Lembrando, nós não estamos fazendo um julgamento moral. Se isso é certo, se isso é errado, se você que está assistindo gosta, concorda, não gosta, não concorda. Também não estou falando se eu concordo ou deixo de concordar. Eu não quis emitir opiniões pessoais nesse sentido, mas explorar o contexto tradicional para que você, de uma vez por todas, percebesse que existe sim ritos eróticos dentro da tradição oriental, mas não só oriental. Dentro da tradição ocidental, da tradição cristã, surgiu inúmeros casos de misticismo sexual. Ou seja, se a magia, como nós temos falado, em todas as suas aplicações, ok? Sejam aplicações teúrgicas ou taumatúrgicas, ela de fato é uma tecnologia universal e que encontra em diversas culturas respaldo e manifestação, também o misticismo sexual, que está dentro dessas tecnologias mágicas, também são universais. Ok? Então, é inegável a partir de agora, e se você assistir esse vídeo ou conhece alguém do Tantra que tem dúvida nesse sentido, você tem todas as comprovações dentro dessa série de vídeos que nós estamos fazendo, baseados no artigo que eu vou lançar na revista Tantra Brasil número 1, no mês de julho. Ok? E aí, para finalizar, certo? Então, a partir de hoje, todas as vezes que você ver grupos de Tantra no Brasil que se arrogam dar a última palavra sobre o que é ou o que não é Tantra e que de alguma forma buscam retirar essa associação do Tantra com a sexualidade, saiba de uma vez por todas que essa não é a totalidade da visão tântrica, pois ela admite sim e integra a sexualidade em suas práticas. E nos cultos da Grande Mãe, isso não tem nada de simbólico, mas é puramente fisiológico e espiritual. Certo? Então aqui você tem a complementação dessa visão. Obviamente, existem várias, como eu posso dizer, existe todo um preparo, existe a necessidade de um aprofundamento gigantesco para que você tenha acesso a esse tipo de ritual, ok? E inúmeros perigos também dentro desse tipo de prática da mão esquerda. E esse vai ser o tema, então, do nosso próximo vídeo. A gente vai dar continuidade no estudo desse artigo. Já estamos nos encaminhando para os últimos vídeos dessa série, mas a gente também vai falar, e não poderíamos deixar de falar, a respeito dos perigos
dessa visão que existem e são muito claros, ok? Nós também vamos aprofundar isso dentro da visão tradicional. Bom, espero que você tenha curtido o vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, deixa um comentário, deixa a sua pergunta. Não esquece de comentar, tá? Muito importante, como eu disse no começo do vídeo, é um tipo de conteúdo que você não vai ver informações que você paga 10, 12, 15 mil reais. A gente está realmente construindo uma hermenêutica tântrica brasileira e dentro desse trabalho você está aqui em primeira mão, literalmente, ok? Espero que você tenha curtido, então deixa o like, faz o comentário, pelo menos um hashtag tá pago ali já ajuda muito. E se você não se inscreveu no canal, se inscreve para você não perder os próximos vídeos, fechou? Tamo junto e a gente se vê na próxima oportunidade. Até mais.